Meus irmãos, meus amigos, graça e paz vos sejam multiplicadas. Estamos de volta com a série Introdução e Esboços aos livros da Bíblia e hoje com o livro de Daniel. Vamos para as informações essenciais do livro. Primeiro propósito era dar um relato histórico dos judeus fiéis que vieram no cativeiro, que viveram no cativeiro e mostrar como Deus está no controle do céu e da terra, dirigindo as forças da natureza, o destino das nações e cuidando do seu povo. Esse é o propósito principal da revelação de Deus através deste livro. É dar um relato histórico dos judeus fiéis que viveram no cativeiro e mostrar como Deus está no controle do céu e da terra, dirigindo as forças da natureza, o destino das nações e cuidando do seu povo. O autor é Daniel, o destinatário, os outros cativos na Babilônia e o povo de Deus em todos os lugares. Para mim também, para você. A data, aproximadamente 536 anos antes de Cristo, recordando eventos que aconteceram entre 605 e 536 antes de Cristo, claro. O panorama é: Daniel ficou no cativeiro de Nabucodonosor e foi deportado para a Babilônia em 605 a.C. Serviu à corte por aproximadamente 70 anos, durante os reinados de Nabucodonosor, Belsazar, Dario e Ciro. Versículo-chave: Deus revela o profundo e escondido e conhece o que está em oculto, e com ele mora a luz. Glória a Deus. Capítulo 2, verso 22. As pessoas-chave do livro são Daniel, Nabucodonosor, Sadraque, Mesaque, Abdenego, Belsazar e Dario. Os lugares-chave do livro: o palácio de Nabucodonosor, a fornalha ardente, o banquete de Belsazar e a cova dos leões. As características particulares do livro são as visões apocalípticas de Daniel, capítulo 7 ao 12, permitem entrever o plano de Deus para as épocas, incluindo uma predição direta sobre o Messias, o Salvador, Jesus, que veio para salvar. Estas são as informações essenciais. Agora, a introdução. Sempre temos aqui uma forma poética de introduzir o livro. Um terremoto abala a base de nossa segurança. Um tornado faz toda uma vida de riquezas e pelos ares. Uma bala de assassino muda a história nacional. Um motorista embriagado tira a vida de um inocente. Um divórcio despedaça um lar, uma família. Tragédias pessoais e internacionais fazem o nosso mundo parecer um lugar assustador, que transborda o mal e aparentemente está fora de controle. As notícias de bombardeios, golpes, assassinatos e desastres naturais podem nos levar a pensar que Deus está ausente ou impotente. Onde está Deus? Gritamos mergulhados em tristeza e desespero. 25 séculos atrás, Daniel poderia ter se desesperado juntamente com milhares de compatriotas. Ele foi deportado para uma terra estrangeira após a conquista de Judá. Daniel achou-se diante de um déspota egocêntrico e cercado por idólatras. Ao invés de desistir ou desesperar-se, este jovem corajoso manteve firme a fé em seu Deus, pois sabia que, apesar das circunstâncias,
Deus era soberano e realizava seu plano para as nações e para os indivíduos. O livro de Daniel se concentra nesta profunda verdade, a soberania de Deus. Após um breve relato do cerco e da tomada de Jerusalém por Nabucodonosor, a cena rapidamente se volta para Daniel e seus 3 amigos, Ananias, Misael e Azarias, que na Babilônia passaram a se chamar Sadraque, Mesaque e Abdenego. Estes homens ocuparam posições proeminentes no governo babilônico. Daniel, em particular, alcançou tal posição por sua habilidade de interpretar os sonhos do rei, que estavam relacionados às revelações de Deus, capítulo 2 ao 4. Entre os sonhos encontramos o fascinante relato dos 3 amigos de Daniel e da fornalha ardente, capítulo 3, porque recusaram curvar-se diante de uma imagem de ouro, eles foram condenados a uma morte cruel, mas Deus interveio e poupou suas vidas. Belsazar governou a Babilônia após Nabucodonosor e o capítulo 5 narra sua preocupação com a mensagem de Deus escrita na parede. Daniel, convocado para interpretar a mensagem, predisse a queda da Babilônia pelos medos e persas, o que veio a se concretizar naquela mesma noite. Então Dario, o Medo, conquistou o reino da Babilônia. Daniel tornou-se um dos conselheiros mais confiáveis de Dario. Sua posição privilegiada enfureceu outros administradores que tramaram sua morte, convencendo o rei a declarar ilegal a oração. Não obstante, Daniel continuou a orar ao seu Senhor soberano, pelo que foi condenado a morrer em uma cova de leões famintos. Novamente, Deus interveio e salvou, fechando a boca dos leões. Capítulo 6. O livro conclui com uma série de visões que Daniel teve durante os reinados de Belsazar, capítulo 7 e 8, Dario, capítulo 9 e Ciro, capítulo 10 ao 12. Estes sonhos esboçam dramaticamente os planos futuros de Deus, começando com a Babilônia e continuando até o final dos séculos. Eles dão uma indicação prévia da redenção de Deus e têm sido citados como a chave de toda a profecia bíblica. Deus é soberano. Ele estava no controle na Babilônia e tem se movido na história controlando sempre o destino dos povos. E ele está aqui agora, apesar das novas notícias ou do esgotamento pessoal, podemos estar seguros de que Deus está no controle de todas as coisas. À medida que você lê o livro de Daniel, observe como Deus trabalha e encontre segurança em sua soberania. Glória a Deus. Esta é a introdução do livro. Tem um esboço, porque é introdução de esboços. O esboço está dividido em 2 pontos, a vida de Daniel, do capítulo 1 ao capítulo 6, e as visões de Daniel, do capítulo 7 ao capítulo 13. Daniel e seus 3 amigos optaram por não comer a comida do rei. Eles não se curvaram à imagem do rei, mesmo sob pena de morte. Daniel continuou a orar, embora soubesse que poderia ser notado e condenado à morte. Estes homens são exemplos inspiradores de como viver uma vida com Deus em um mundo pecaminoso. Quando enfrentamos provações, podemos ter certeza de que Deus está conosco, que Ele nos dê a mesma coragem para sermos capazes de permanecermos fiéis sob pressão. E estas visões deram aos cativeiros a confiança adicional de que Deus está no controle da história. Eles deveriam esperar pacientemente pela fé, não adorando os deuses da Babilônia, nem aceitando o modo de vida naquela sociedade. Deus ainda governa as atividades humanas.
o mal será vencido. Por esta razão, devemos esperar pacientemente e não dar espaço às tentações e pressões de modo de vida pecaminoso que existe ao nosso redor. O tema do esboço está dividido em quatro pontos. O primeiro ponto é: Deus está no controle. Explicando, Deus é onisciente, tem o controle sobre os acontecimentos do mundo, ele domina e retira os líderes rebeldes que o desafiam. Deus dominará o mal, ninguém está isento, mas ele livrará o fiel que o segue. Importante saber que, apesar de as nações disputarem o controle do mundo hoje, um dia o reino de Cristo substituirá e sobrepujará os reinos deste mundo. Nossa fé está segura porque nosso futuro está garantido em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Precisamos ter coragem e pôr nossa fé em Deus, que governa todas as coisas. O segundo ponto é o propósito na vida. Daniel e seus 3 amigos são exemplos de dedicação e comprometimento. Decidiram servir a Deus a despeito das consequências, não desanimaram sob as pressões de uma sociedade sem Deus, porque tinham um propósito claro na vida. Uma pergunta: qual é o propósito da sua vida em relação a Deus? Explicando, é importante saber que é sabedoria confiar em Deus e obedecer somente a Ele, que é nosso verdadeiro propósito na vida. Isto nos dará direção e paz, apesar das circunstâncias ou consequências. Devemos desobedecer a qualquer pessoa que nos peça para desobedecer a Deus. Nossa primeira fidelidade deve ser a Deus. Perseverança é o quarto ponto do tema. Durante 70 anos, Daniel serviu em uma terra estrangeira e hostil a Deus, mas isto não comprometeu sua fé. Daniel foi sincero, persistente na oração e mostrou-se desinteressado em glória pessoal. É importante saber que, a fim de cumprir o propósito de Deus em sua vida, você precisa ter um poder permanente. Não deixe sua clareza cristã tornar-se obscura. Seja incansável em suas orações, mantenha sua integridade e esteja contente por servir a Deus onde Ele te colocar. A fidelidade de Deus é o quarto ponto do tema. Deus foi fiel na vida de Daniel. Ele o livrou da prisão, da cova dos leões e dos inimigos que o odiavam. Deus cuida de seu povo e lida pacientemente com ele. É importante saber que podemos confiar em Deus para estar conosco em qualquer provação. Por Deus ser fiel para conosco, devemos permanecer fiéis a Ele. Meus irmãos, meus amigos, esta é a introdução e o esboço do livro de Daniel, que é um livro magnífico, maravilhoso. Leia Daniel, preste atenção nos acontecimentos e como Deus trabalha para dar livramento àqueles que confiam nele, e a sua fé com certeza será renovada, fortalecida, e você se verá capaz, por crer, acreditar que Deus está no controle de tudo e da sua vida, tá bom? Deus abençoe a todos em nome de Jesus. A minha oração é que Deus aplique nos nossos corações sua palavra e ela esclareça o projeto, o plano que Ele tem para nossas vidas, assim nos ajudando a permanecer nele, tá bom? Deus abençoe e até o próximo, se assim o Senhor nos permitir.